Olá, sou a Laura Bento, tenho 27 anos. Naquela manhã de sábado, o meu irmão mais novo, Diogo, olhou-me nos olhos e disse: "Cancela a tua consulta no médico e leva-me já ao aeroporto." E eu disse: "Não." De repente, a mão dele estalou na minha cara com tanta força que cambaleei. "Egoísta!" gritou ele. Os meus pais nem pestanejaram. A minha mãe só acrescentou, fria: "O futuro dele é que importa, o teu não." Aquela consulta no médico, a que esperei 9 meses inteiros, a que me ia dizer se o caroço no pescoço era cancro ou não. O voo dele para o torneio nacional de elite, o evento que podia garantir-lhe um contrato milionário na Primeira Liga. Saí de casa nesse mesmo dia e eles perderam tudo. Se alguma vez a tua própria família escolheu o sonho de outra pessoa em vez da tua vida, fica até ao fim. Esta acaba gelada. Carrega no botão de subscrever agora para nunca perderes uma história verdadeira como esta. Sempre fui a sombra no canto do nosso quintal. Desde que o meu irmão Diogo tinha 8 anos, aquele quintal era o reino dele. O pai arrancou a relva e fez uma plataforma de betão só para ele ter um túnel de treino de 20 metros com redes profissionais e luzes de estádio que iluminavam o quarteirão inteiro. Todas as segundas, quartas e sextas, aparecia um treinador privado novo, com um casaco de clube grande num jeep caro. 300 euros a hora, só em dinheiro, sem recibo. Os fins de semana deixaram de ser fins de semana. Eram voos de madrugada para Lisboa, Porto, Algarve, onde quer que fossem os melhores torneios de juniores naquele mês. O Diogo voava em executivo aos 12 anos, eu ainda apanhava o autocarro da Carris para a faculdade pública. Pagava os meus livros, a minha comida, tudo. Enquanto o Diogo tinha chuteiras moldadas aos pés de 6 em 6 semanas, eu fazia turnos de limpeza à noite no centro comercial em Alvalade. Depois entrava às 6 da manhã na pastelaria da esquina da Avenida de Roma para juntar créditos e passar para a Universidade de Coimbra. O meu quarto era a cave, por acabar. Paredes de tijolo, uma lâmpada nua, um sofá-cama que encontrei no OLX e uma banda sonora constante de bolas a bater na rede até à meia-noite. Algumas noites contava os toques em vez de ovelhas. 137, 138, até as luzes se apagarem. A mãe tinha um quadro branco gigante na cozinha, com o ano inteiro do Diogo marcado em vermelho. Campeonato Nacional de Sub-18 em julho, torneio de elite em junho, seleções distritais em agosto. O meu horário de trabalho nunca mereceu um quadradinho. Quando entrei em Coimbra com bolsa parcial, o pai olhou do telemóvel o tempo suficiente para dizer: "Fixe, assim sais mais cedo de casa." Não vieram à minha formatura. O Diogo tinha um torneio no Estoril nesse fim de semana. A mãe mandou-me uma mensagem com um emoji de bola e mais nada. Aos 26, finalmente tinha um emprego fixe numa agência de publicidade no Chiado. Ganhava o suficiente para alugar um T0 de 35 metros quadrados em Alcântara. Ainda mandava dinheiro para casa todos os meses, porque as cotas do clube subiram outra vez, ou o novo radar custava 2.000 euros, ou a equipa precisava de novos equipamentos com o número do Diogo bordado em relevo. Dizia-me a mim mesma que era temporário. Depois de ver o caroço no pescoço, depois de saber que estava bem, parava, ia finalmente traçar a linha. O caroço apareceu logo depois do meu 26º aniversário, duro como uma azeitona debaixo do queixo. O médico de família em Alvalade apalpou, franziu o sobrancelho e mandou-me para um otorrino. O otorrino mandou-me para a oncologia. Todos os especialistas na zona de Lisboa tinham listas de espera de 6 a 10 meses. Aceitei a primeira abertura que me deram. 9 meses depois. Marquei no telemóvel a vermelho, a única coisa vermelha que era sobre mim. E esperei. Esperei enquanto o caroço crescia. Esperei enquanto a minha voz começava a falhar em certas palavras. Esperei enquanto a velocidade do remate do Diogo subia de 120 para 135 km por hora e os sites de recrutamento chamavam-no de talento geracional. Ninguém naquela casa perguntava como eu estava. A mãe só ligava quando o treinador precisava de mais uma transferência. O pai só mandava mensagem quando o Diogo precisava de boleia para o aeroporto, porque o Uber era lento. Continuei a transferir o dinheiro. Continuei a aparecer com garrafas de água e pacotes de termoços. Continuei a fingir que não reparava que os meus colágenos já não assentavam direitos. Dizia-me a mim mesma que, depois da consulta, tudo mudava. Finalmente ia importar para alguém, mesmo que fosse só um médico. Mas a consulta caiu exatamente no mesmo sábado em que o Diogo tinha de estar no aeroporto de Lisboa às 8 da manhã para o voo charter para o maior torneio da vida dele. E pela primeira vez em 27 anos,
Percebi que estava farta de ser a sombra. Naquela manhã de sábado, o Diogo desceu as escadas a bater com força, como se a casa fosse o balneário dele. Tinha o suete do torneio de elite com o número dele gigante nas costas, mochila a balançar, AirPods a rebentar com a playlist de aquecimento da semana. Nem me olhou, só gritou para a cozinha: "Laura, Chaves, saímos em 25, o voo é às 10. Eu estava encostada à bancada, a segurar o primeiro café quente que bebia em paz há séculos. O telemóvel ao lado, ecrã aceso com um lembrete que era a minha vida. Hospital de Santa Maria, Oncologia, Doutora Sofia Mendes, 11h30, não remarcar. Bebi um gole vagar e disse: "Não te levo, tenho a minha consulta." Ele parou no meio da sala, tirou um AirPod. "Que consulta?" "A especialista, o caroço no pescoço, a que esperei 9 meses inteiros, a que me ia dizer se o caroço no pescoço era cancro ou não." Ele riu-se como se eu tivesse contado a piada mais fraca do mundo. "A sério? Liga e muda! Isto é o torneio de elite, Laura. Todos os olheiros da Primeira Liga vão lá estar. Não perco a minha oportunidade por causa de uma consulta qualquer." "Não é qualquer. Vão fazer biópsia. Pode ser cancro." Ele revirou os olhos com tanta força que a cabeça foi atrás. "Deus, que drama! Tens isso há séculos e andas por aí normal. Cancela." "Não." Só essa palavra. Calma, seca, final. O ar na sala mudou num segundo. Ele largou a mochila, deu 3 passos até ficarmos frente a frente. A voz dele desceu para aquele sussurro feio que guarda para quem ousa dizer não. "Pega nas chaves, entra no carro, leva-me ao aeroporto." "Não vou." A mão dele foi mais rápida do que eu conseguia seguir. Mão aberta, com toda a força, estalou na minha cara esquerda como um remate de fora da área. O impacto rodou-me. O quadril bateu na esquina da bancada, o café explodiu pelo contarcoin e caí no tapete da sala, ouvidos a zonar, visão a piscar branco. O pai e a mãe já estavam lá. Tinham entrado enquanto discutíamos e não disseram nada. O pai cruzou os braços, olhou para mim no chão e disse as únicas palavras que me diria para sempre: "O futuro dele é que importa, o teu não." A mãe nem olhou para mim. Estava ocupada a confirmar o cartão de embarque do Diogo no telemóvel. Fiquei no chão talvez 4 segundos, a sentir o sabor do sangue, o contorno perfeito da mão dele a queimar na pele. Algo dentro de mim, que estava rascado há anos, partiu-se ao meio. Levantei-me devagar, limpei a boca, passei pelos 3 sem uma palavra. Subi as escadas, entrei no quarto que quase não usava. Peguei na mochila de emergência que tinha para viagens de trabalho, meti mais 3 mudas de roupa, carregador, produtos de higiene e a pasta grossa com todos os meus exames e o envelope com 4.000 euros em notas que escondia numa caixa de sapatos. 14 minutos de estalado na cara até voltar a descer. O Diogo já estava na garagem a gritar com o trânsito. A mãe estava a segurar o seu shaker, como se fosse de ouro. O pai nem se virou. Fui direto à porta da frente. O Diogo gritou da garagem: "Laura, que raio estás a fazer?" Não respondi. Abri a porta, saí para a manhã fria de maio, fechei-a com um clique suave que soou mais alto do que o estalado na cara. Fui de carro direto para o Hospital de Santa Maria com a marca da mão do meu irmão ainda a queimar na cara. Tirei o ticket da garagem às 10h57, estacionei no piso 4 e fiquei 3 minutos no carro a olhar-me ao espelho de retrovisor. A marca já estava roxa, 5 dedos perfeitos como uma tatuagem. Peguei na pasta dos exames, tranquei o carro, entrei. A sala de espera de oncologia estava silenciosa. Quase só idosos e um adolescente assustado com a mãe. Quando a enfermeira chamou Laura Bento, fez o mesmo olhar duplo que a recepcionista, mas manteve-se profissional. Seguia pelo corredor até à sala de procedimentos. A doutora Sofia Mendes já lá estava, ficha na mão, bata impecável. Olhou, viu-me a cara, a ficha desceu devagar. "Laura, quem te fez isso?" Abri a boca para mentir, dizer que bati numa porta, mas não saiu nada. Em vez disso, a manhã toda saiu de rajada. O Diogo a precisar do aeroporto, o estalo, os meus pais ali parados como se eu fosse estranha, a saída em 15 minutos. A Sofia ouviu sem mexer um músculo. Quando acabei, pousou a ficha, tirou as luvas, disse: "Não voltas para aquela casa, nem hoje, nem nunca se depender de mim."
A biópsia com agulha fina demorou 8 minutos, anestesia local, pressão rápida, pensinho, pronto. Disse que os resultados vinham em 5 a 7 dias úteis, marcou follow-up. Depois fez a pergunta que partiu o último fio que me segurava. Tens algum sítio seguro para ir depois disto? Não tinha. O contrato do T0 acabou em março. Dormia na cave num colchão insuflável sempre que estava na cidade. A Sofia não hesitou. Vens comigo para casa. Quarto de hóspedes, chave extra. Um Golden Retriever parvo que acha que toda a gente é o novo melhor amigo. Sem discussão. Tentei protestar. Ela calou-me com um olhar. Já vi o que acontece quando voltam depois do primeiro estalo. Não vamos fazer isso. A casa dela era uma moradia térrea dos anos 70 em telheiras, luzes de Natal ainda a piscar na varanda porque a vida é curta. Deu-me um saco de ervilhas congeladas, serviu 2 copos bem cheios de Douro Tinto, sentou-me à mesa da cozinha. Depois pediu o cartão do seguro para acabar a papelada no portátil. Deslizei a carteira pela mesa. Ela abriu, tirou o cartão, parou de repente. Laura, por que é que tens 9 cartões de crédito com o teu nome que tenho a certeza que não abriste? Disse-lhe que só tinha 2. Ela entrou no portal seguro de faturação do hospital, pediu um relatório de crédito atualizado para verificação de seguro. Afinal, oncologistas podem puxar relatórios completos quando suspeitam de fraude. Vimos o ecrã a carregar juntas. Dívida total não garantida no meu nome, 178 mil euros. 9 cartões diferentes, todos abertos nos últimos 36 meses. Todos no limite, todos com padrões de pagamento que casavam com o calendário de futebol do Diogo como uma impressão digital. 29 mil euros num Platinum, hotéis em Lisboa, Algarve, Porto. 33 mil euros num Black, pacotes de treino privado, rabares, assinaturas do ProScout. 41 mil euros num Visa Business, voos charter, jantares de equipa em Cascais. 34 mil euros espalhados por 2 cartões, suplementos de uma farmácia de compostos em Faro, que já foi investigada 2 vezes pela Infarmed por vender testosterona a jogadores de sub-23. Todas as candidaturas tinham o meu número de contribuinte, a minha assinatura digitalizada de autorizações antigas da escola, morada em Alvalade. Alguns até listavam o Diogo como utilizador autorizado para ele exibir nos jantares de equipa. A Sofia olhou para o ecrã muito tempo. Depois fechou o portátil, olhou-me nos olhos, disse: A tua família não te agrediu só hoje de manhã. Roubaram-te às claras durante anos e usaram o teu futuro para comprar o dele. Fiquei ali na cozinha quente de uma estranha, com ervilhas congeladas na cara, a olhar para o número que era agora toda a minha vida adulta em dívida. 178 mil euros. Cada cêntimo canalizado para o mito do Diogo Bento, futuro craque da Primeira Liga. E ninguém naquela casa nunca perguntou se eu estava bem. 2 semanas depois, o mundo do futebol pegou fogo. Estava na cozinha da Sofia, com um suete velho de Coimbra, a comer iogurte direto do copo, quando o meu telemóvel começou a explodir. Não tocava, vibrava pelo granito como se quisesse fugir. Peguei nele e o ecrã era uma zona de guerra. Primeiro vieram screenshots de grupos do WhatsApp de pais que não falava desde o secundário. Depois os Twitter Spaces, depois mensagens diretas de contas que nem seguia. O torneio de elite fez testes surpresa a todos os jogadores com remates acima dos 130 km por hora. O Diogo foi tirado do relevado ao 4º período, escoltado por 2 tipos de polo com crachás da Autoridade Antidoping de Portugal. Tiraram sangue e urina no local. Resultados do Laboratório Olímpico em Lisboa em menos de 48 horas. Positivo para 3 compostos anabolizantes, Boldenon, Nandrolone Decanoate e uma razão TE de 28:1. Números tão exagerados que o laboratório marcou como incompatível com o uso terapêutico e enviou direto à Federação Portuguesa de Futebol às 10h12. O nome dele desapareceu dos leaderboards em tempo real às 11h03. A conta oficial do torneio de elite publicou a declaração mais seca da história do desporto. Participante DB2704 foi removido do evento e está inelegível para todas as atividades futuras devido à violação antidoping. Ao meio-dia, todos os sites de recrutamento o apagaram. O perfil do Scout Foot redirecionava para erro 404. 11 treinadores de divisões de honra que lhe mandavam corações há 2 anos pararam de responder. 11 bolsas integrais evaporaram como se nunca tivessem existido. O draft da Primeira Liga, que o projetava como escolha top 15 em 2027, tinha agora uma nota interna que vazou 1 hora depois. Banimento global do futebol, não contactar. O meu telemóvel virou arma. A mãe mandou 41 mensagens em 6 minutos. Foste tu, estás morta para nós. O teu irmão está a chorar no quarto e a culpa é tua.
O pai mandou uma nota de voz de 38 segundos de puro veneno. Reza para nunca mais te ver. O Diogo mandou 87 mensagens antes de eu o bloquear. Começaram com negociação, passaram a ameaças, acabaram com ela a chorar em maiúsculas que eu tinha assassinado o sonho dele. Como se eu tivesse segurado na seringa. Às 15 horas, Na manhã do 31º dia, entrei no 17º andar do escritório do Miguel Borges, no centro de Lisboa. O mesmo Miguel que me pagava em cerveja e pizzas para escrever a tese dele. Agora usava um fato de 3.000 euros e tinha especialista em crimes financeiros na porta. Posei uma pasta de 5 centímetros à frente dele e disse: "Quero-os na cadeia federal." Ele abriu. Página 1, fotocópia do meu cartão de cidadão ao lado de 9 pedidos de cartão falsificados. Página 2, 41.000 euros em combustível de jato privado. Página 50, talões da farmácia de compostos para 4 ciclos de testosterona e nandrolone endereçados a D. Bento, Alvalade. Página 400, extratos bancários a mostrar cada pagamento da conta da empresa do Ricardo ou do cartão pessoal da Cristina. O Miguel nem pestanejou. Fechou a pasta e disse: 10 anos mínimo para o organizador. Esse é o teu pai. Apresentou tudo no mesmo dia. Não Tribunal Estadual. PJ, Unidade Nacional de Combate à Corrupção, Fraude Fiscal nas Despesas do Futebol. Brigada de Crimes Económicos, Fraude de Identidade Interestadual. CTT, Inspeção Postal, Fraude por Correio. Usaram o correio para receber os cartões. Procuradoria-Geral da República, processo completo. 10 dias depois, estava a almoçar com a Sofia quando o meu novo telemóvel acendeu com um alerta de notícia. Abri e quase deixei cair o garfo. Foto do Ricardo Bento, cara contra o capô empoeirado da sua carrinha num estaleiro em Algés. 2 agentes da PJ de coletes azuis a torcerem os braços enquanto a equipa ficava parada com varões na mão. Título: Empreiteiro de Alvalade preso por roubo de identidade de 178.000 euros à própria filha. A mãe foi presa 24 horas depois, no estacionamento do Pingo Doce de Alvalade, ainda com 2 baldes de whey de baunilha do Diogo quando lhe puseram as algemas. O Diogo foi notificado 3 dias depois. Oficiais encontraram-no a treinar remates num campo público, em Telheiras, porque todos os clubes privados do país o baniram para sempre. Levaram o telemóvel, o MacBook, a carrinha tunada, tudo. A acusação saiu na segunda seguinte. Ricardo, 12 crimes graves. Cristina, 8 crimes, incluindo conspiração. Diogo, 4 crimes como co-conspirador e beneficiário. Sem fiança para o Ricardo. Risco de fuga com o jato da empresa ainda em nome dele. Direto para a cadeia de Monsanto em fato macaco e corrente na barriga. A mãe saiu com fiança, mas entregou o passaporte e ganhou pulseira eletrónica. O Diogo foi notificado 3 dias depois. Oficiais encontraram-no a treinar remates num campo público em Telheiras porque todos os clubes privados do país o baniram para sempre. Levaram o telemóvel, o MacBook, a carrinha tunada, tudo. A acusação saiu na segunda seguinte. Ricardo, 12 crimes graves. Cristina, 8 crimes, incluindo conspiração. Diogo, 4 crimes como co-conspirador e beneficiário. Sem fiança para o Ricardo. Risco de fuga com o jato da empresa ainda em nome dele. Direto para a cadeia de Monsanto em fato macaco e corrente na barriga. A mãe saiu com fiança, mas entregou o passaporte e ganhou pulseira eletrónica. O Diogo ficou confinado à casa de Alvalade em liberdade condicional. A mesma casa agora com carrinhas de jornalistas 24/7. O Miguel mandou umas fotos de detenção. O rosto do Ricardo estava cinzento, olhos fundos. A mãe parecia 20 anos mais velha. A foto do Diogo mostrava um miúdo que finalmente percebeu que o mundo não ia dobrar-se para ele. A história foi nacional 3 dias. A SIC Notícias fez um segmento de 30 segundos no Jornal da Noite. Família de promessa do futebol presa em escândalo de fraude. Canais locais acamparam no relevado até o juiz mandar um perímetro sem mídia. Pais de ex-colegas de equipa que lambiam o chão onde o Diogo pisava lembraram-se de repente de todos os detalhes suspeitos que ignoraram anos a fio. Vi tudo do quarto de hóspedes da Sofia, a beber café numa manhã tranquila, a ler a acusação como se fosse o melhor livro que já abri. Não festejei, não chorei. Só senti a última corrente partir. O Ricardo Bento já não era meu pai.
Era recluso federal 4872-9509. E eu estava finalmente intocável. 14 meses depois, sentei-me no último lugar da última fila da sala 402 do Tribunal da Relação de Lisboa. Blazer preto simples, cabelo preso, sem maquilhagem. Queria ser invisível. Era a única na galeria que não era imprensa ou família. O Ricardo entrou primeiro, fato macaco, corrente na barriga, cabelo grisalho nas têmporas. Perdera 20 quilos e toda a arrogância. Quando varreu a sala à procura de caras conhecidas, os olhos passaram por mim como se eu fosse estranha. Ótimo. A Cristina entrou depois, pulseira escondida debaixo de calças largas, a agarrar um terço tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. O Diogo entrou por último, chinelos da prisão, pulsos algemados à frente, com ar de miúdo de 18 anos finalmente partido. Nenhum me viu. O juiz entrou, todos se levantaram. O procurador expôs o acordo final em voz neutra. Ricardo Bento, culpado por 3 crimes de roubo de identidade agravado, 2 de fraude eletrónica, 1 de evasão fiscal. Sentença recomendada, 96 meses de prisão efetiva, sem liberdade condicional, 3 anos de supervisão. Cristina Bento, culpada por conspiração e ocultação de crime, 60 meses de suspensão da pena, primeiros 18 em prisão domiciliária, restituição total solidária. Diogo Bento, adjudicação suspensa, programa de desvio, 2 anos de liberdade condicional, banimento permanente do futebol organizado em qualquer escalão. O juiz perguntou ao Ricardo se tinha algo a dizer. Ele levantou-se, voz a tremer, deu o espetáculo da vida. Tenho vergonha, tomei decisões terríveis, só queria dar uma oportunidade ao meu filho, nunca quis magoar a minha filha. Até conseguiu chorar. O juiz não se comoveu. Quando pronunciou a sentença, 96 meses na prisão de Monsanto, entrada em 30 dias, as pernas do Ricardo cederam. 2 guardas apanharam-no antes de cair. A Cristina soltou um som animal, meio soluço, meio grito. O Diogo só olhou em frente, olhos vazios. Restituição ordenada solidária. 178.412 euros, mais juros. Pagamento imediato. O procurador pediu e o juiz concedeu. Penhora da casa de Alvalade para satisfazer parte da dívida. A moradia de 5 quartos, o túnel de treino no quintal, a sala de troféus, tudo. Leilão marcado para 41 dias. Vi os guardas lavarem o Ricardo, os ombros curvados como um velho. A Cristina estendeu a mão para o Diogo, mas ele recusou. Por um segundo, os olhos da mãe varreram a galeria à procura. Pousaram em mim. Não me mexi, não acenei, não pisquei. Ela percebeu quem eu era e o rosto desfez. Olhei através dela como se fosse vidro. O juiz bateu com o martelo. Caso encerrado. As pessoas começaram a sair. Fiquei no lugar até a sala esvaziar. Só faltava a estenógrafa a arrumar. Quando o último jornalista saiu, finalmente expirei o ar que prendia há mais de 2 anos. Não houve euforia, nem lágrimas, nem vontade de correr e gritar na cara deles. Só um vazio gelado onde a minha família costumava estar. Como estar no túnel de treino depois de as luzes se apagarem para sempre. Frio, silencioso, acabado. Saí do tribunal para uma tarde luminosa de Lisboa. As colinas pareciam exatamente as mesmas, mas tudo o resto era diferente. 1 ano depois daquele dia, finalmente estava inteira. A biópsia veio benigna. A Sofia tirou o caroço numa cirurgia de 40 minutos em ambulatório. Deixou-me uma cicatriz fina que corre como uma linha discreta debaixo do queixo. Guardo o relatório de patologia numa moldura na minha nova secretária. Nódulo tireoideu benigno, sem evidência de malignidade. Alguns dias toco-lhe só para sentir que as palavras são reais. Com os cheques de restituição e as minhas poupanças, comprei uma casinha pequena dos anos 40 em Coimbra, 10 minutos dos trilhos. Paredes verdes escuras, alpendre à volta, quintal grande o suficiente para um cão e uma horta e absolutamente nenhum túnel de treino. Fechei o negócio numa terça de setembro, peguei nas chaves, dormi no chão nessa primeira noite porque a mudança atrasou. Foi o melhor sono da minha vida. Outubro chegou dourado e fresco. Num sábado à tarde fui para Sul pela A1 sem motivo a não ser a luz estar perfeita e querer um café do sítio antigo na Baixa.
Apanhei as estradas secundárias por Alvalade sem pensar, e lá estava ela, a casa na Rua das Acácias, um cartaz vermelho de vendida, no jardim, uma carrinha de mudanças na entrada. Um casal jovem a carregar caixas, a rir, a filha pequena a correr atrás de bolhas de sabão no sítio que era um monte de treino do Diogo. O túnel desapareceu. As luzes de estádio desapareceram, as prateleiras de troféus desapareceram. Reduzi para 15 quilômetros por hora. A mulher olhou, sorriu, acenou como se faz em Portugal. Levantei uma mão do volante em resposta. No retrovisor, vi a miúda correr direita pelo sítio onde eu contava remates no escuro. Guardei a imagem exatamente 1 segundo. Depois acelerei e voltei à estrada. As minhas mãos não tremeram no volante. Nenhum tremor. Eles perderam tudo. A casa, a reputação, o filho dourado, uns aos outros. Eu ganhei uma vida que é finalmente 100% minha. E enquanto as colinas subiam à minha frente e o bairro antigo desaparecia atrás, sorri pela primeira vez em anos, sem verificar quem poderia estar a ver.